potencialidades e estratégias de cultivo do umbuzeiro no semiárido nordestino. Antes de falar da cultura do umbuzeiro, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é o nosso semiárido nordestino. Portanto, de acordo com a SUDENE, o semiárido nordestino compreende essa área que está no mapa aqui, onde envolve os estados do Nordeste e uma parte do estado de Minas Gerais. É caracterizado por apresentar uma quantidade de chuva menor do que 800 milímetros por ano, índice de aridez em torno de 0,5 e risco de seca de 60%. Outras características do semiárido nordestino. Quando a gente fala da vegetação, nós temos uma vegetação bem característica da caatinga e temos uma vegetação que se aproxima da vegetação de cerrado. Portanto, nessa parte mais baixa, que é a parte da caatinga, é marcada por essa heterogeneidade nas condições naturais. Ou seja, o clima é delimitado por duas estações bem definidas. Inverno, que vai de 3 a 5 meses, e verão, de 7 a 9 meses. Além disso, apresenta umidade relativa do ar baixa e alta insolação. Nessa imagem, eu mostro como é que funciona mais ou menos a caatinga. Isso aqui é na região de Anagé, na época seca. Dificilmente a gente encontra algumas árvores verdes, a não ser algumas algarobas, entre outras, mas a maioria das árvores secas, que dão um aspecto esbranquiçado. Por isso a palavra caatinga tem como etimologia mata branca. Quando vem a chuva, ocorre então uma transformação. Em poucos dias, o verde é quem predomina. Portanto, a caatinga, eu sempre digo que é o bioma mais resiliente que nós temos. Então, nós temos essa parte mais alta, que às vezes as plantas, tem uma maior parte de plantas que ficam verde o ano todo, inclusive, e essa parte de baixo, que é a mata branca, propriamente dita. Essa parte mais baixa, que compreende aí altitudes em torno de 300, 400, 500 metros, é onde nós vamos explorar nessa apresentação de hoje, com o objetivo de apresentar potencialidades para o cultivo do umbuzeiro. Embora a caatinga apresente essa resiliência, embora as plantas que estão lá estão adaptadas com essas condições adversas, com a condição de seca, as práticas agrícolas que vêm sendo utilizadas, juntamente com mudanças climáticas, vêm intensificando um fenômeno que é a desertificação. E desertificação pode ser definida aqui como fenômeno de empobrecimento e diminuição da umidade do solo. Isso, então, é um problema, porque faz-se agricultura em áreas inapropriadas, sem assistência técnica e sem critério técnico, portanto. Isso é um dos problemas. Portanto, está na hora de pensar em estratégias para reverter essa situação e para evitar a perda diária da nossa caatinga, desse bioma tão precioso. Então, o que podemos fazer diante desse cenário? A saída está em buscar o conhecimento. Que você que está me assistindo agora está fazendo isso. Você está se capacitando. E a saída está justamente nisso aí. Eu coloquei essa figura onde as pessoas, para vencer um obstáculo, precisou aqui do conhecimento, simbolizado por esse lápis. Portanto, em síntese, eu digo o seguinte: a saída está em pesquisar, analisar e implementar estratégias de convivência com o semiárido. Não se combate seca. O que a gente precisa fazer é conviver com essas condições do nosso semiárido. E aqui eu trago, só como exemplo, para vocês, algumas estratégias, dentre tantas que existem, que já vem contribuindo significativamente para a convivência com o nosso semiárido. Uma delas é aqui a cisterna de calçadão, que armazena 52 metros cúbicos de água. Isso representa 52 mil litros d'água. A água é armazenada aqui nessa cisterna, captada da chuva e armazenada. Essa água, dentre outras finalidades, pode ser utilizada para essa outra tecnologia,
que é o quintal produtivo. Nesse quintal produtivo, os canteiros são feitos com uma lona embaixo para evitar a perda por infiltração e usa-se um sombrite para reduzir a evaporação da água. Portanto, você consegue fazer uma economia significativa de água usando essas estratégias. Olha a importância de se usar estratégias de convivência com semiárido. Permite ter água e permite ter alimentos saudáveis no quintal da minha casa, no fundo da minha casa. Outra estratégia que a gente pode destacar é mesmo aqueles anos que chove pouco, o pouco de chuva que nós temos, essa água precisa ser armazenada. O barreiro é uma dessas estratégias que pode ser utilizada. Outra que a gente poderia estar apresentando, fazendo uma palestra especificamente sobre isso, são as águas cinzas. A água que sai da torneira, da lavagem das frutas, da lavagem das mãos, do banho, ela pode passar por filtros e ser aproveitada tranquilamente aqui na irrigação de diversas culturas. Quando a gente fala de culturas, por exemplo, no caso da cultura animal, se a gente está no semiárido, eu preciso escolher raças que se adaptam melhor às condições de semiárido. Então nós temos aqui, por exemplo, o caprino boé, que tem se destacado aí na Caatinga. E quando a gente fala de cultura agrícola, da mesmo formato, a gente tem que dar prioridade para aquelas culturas que têm mecanismos de adaptação a esse ecossistema. E aqui eu cito a palma como uma dessas culturas bastante importante. Mas hoje eu não vou falar dessas outras estratégias, só citei. O nosso objetivo aqui é falar especificamente sobre a cultura do umbuzeiro. Então vamos nessa. O umbuzeiro é uma planta extraordinária, uma planta que Euclides da Cunha diz na sua obra, consagrou essa planta como árvore sagrada do sertão, porque ele observou que essa planta tem várias características que a consagrou com tamanha importância. Essa planta é da família Anacardiaceae, a mesma família da manga, do caju, um gênero Spondias, que além dessas que eu citei, aí no gênero Spondias, nós temos aí agora a siriguela, o cajá, tá? São algumas das plantas que fazem parte desse gênero. Aí, o nome da espécie é Spondias tuberosa arruda. Porte arbóreo de aproximadamente 7 metros de altura e copa de até 12 metros de diâmetro. Então, é essa planta magnífica que tem esse formato de guarda-chuva. Inclusive, isso não é à toa. Isso é para distribuir melhor a luminosidade ao longo do dia. Características ainda dessa planta. Fruto. O fruto é tipo drupa, cor amarela esverdeada, forma arredondada ou aovalada, apreciado para o consumo in natura. O umbu tem um sabor muito peculiar, tá? Um azedinho muito atraente e é matéria-prima também para a produção de diversos produtos. Aqui uma média da constituição do fruto. Casca representa 22%, polpa 68% e caroço 10%. Aqui está a imagem de um fruto do umbuzeiro. A raiz. Então a raiz, vale a pena a gente dar um destaque aqui agora. Porque quando a gente coloca que essa planta é uma planta que se adapta às condições de semiárido, um dos mecanismos mais importantes de adaptação está justamente nas raízes. Embora essas raízes são relativamente rasas, mais ou menos 1 metro de profundidade, ela apresenta essa estrutura chamada de xilopódio. Também recebe o nome de túbera ou batata. Esses xilopódios armazenam água, mucilagem, glicose, tanino, amido, entre outros ácidos. É rico ainda em nutrientes. Inclusive, umbu, árvore que dá de beber, está relacionado a essa estrutura. O significado etimológico da palavra umbu, ou imbu. Portanto, nós podemos chamar de umbuzeiro ou imbuzeiro. Do ponto de vista da linguagem, os dois termos são corretos.
pode ser umbu ou imbu. E essa estrutura armazena água que faz com que a planta vai florescer no próximo ciclo, mesmo se tiver em período de seca, se tiver sem chover. Alguns resultados de pesquisa mostrou que encontrou-se até 3.000 kg de xilopódios por planta. A água e os nutrientes que estão presentes nesses xilopódios, historiadores relatam que matava a sede de vaqueiros, entre outros cabras nordestinos. É uma planta caducifólia. Esse fator constitui uma outra característica que faz com que essa planta resista à seca, que ela conviva com a seca. Então as plantas perdem as folhas para não perder água, porque nas folhas dos vegetais nós temos pequenos furos, pequenas aberturas chamadas de estômatos. Que quando a planta abre esses estômatos para obter dióxido de carbono, ela libera oxigênio e libera também água. Então perde água num processo que nós chamamos de evapotranspiração. Como no semiárido nós citamos anteriormente que a umidade relativa do ar é baixa e tem alta insolação, a evapotranspiração diária é muito maior. Significa que uma planta tende a perder mais água. E aí, como estratégia para não perder água, o que o umbuzeiro faz? Perde suas folhas. Se ele perde as folhas, ele evita essa perda de água para a atmosfera. Ou seja, aquela água que está presente aqui no xilopódio vai ficar, de fato, guardada para um próximo ciclo. Outra característica interessante do umbuzeiro, conforme nós já citamos, conforme já foi citado, que devido à presença desses xilopódios, a planta floresce mesmo em condições do solo seco. Essa imagem comprova o que eu estou dizendo. Essa fotografia eu fiz em 2019, na região de Petrolina, Pernambuco. Portanto, aqui vocês veem esses pontos brancos, que são justamente flores, sem nenhuma folha na planta. Então, primeiro ela floresce, para depois vir as folhas. Aqui vale destacar que a abertura das flores ocorre entre 0 e 4 horas da manhã. E eu gostaria de chamar a atenção aqui também para um fato. Essas flores precisam ser polinizadas para gerar fruto. E eu relembro que polinização é um processo no qual os grãos de pólen de uma flor vai polinizar o estigma, a parte feminina da flor. Os grãos de pólen que estão na antera precisam polinizar o estigma. Algumas plantas fazem autopolinização, mas no caso do umbuzeiro, a polinização é cruzada. Ou seja, eu preciso de polinizadores. Neste caso aqui, os polinizadores são geralmente insetos, vespas, abelhas, coleópteros. Isso significa dizer que plantar umbuzeiro precisa ter uma harmonia com o ecossistema, com o ambiente. Bom, como eu falei agora em plantar, então eu vou citar aqui algumas razões para se cultivar umbu, para cultivar umbuzeiro. Então vamos ver aqui quais razões que eu vou chamar a atenção. A primeira dela é que é uma planta exclusiva da caatinga. E ainda, embora nós temos uma população enorme de plantas de umbuzeiro, principalmente na Bahia, essa planta corre risco de extinção. Por quê? Muitos fazendeiros, muitos agricultores vêm derrubando essa planta, que é símbolo do sertão, que é um patrimônio nosso. Muita gente vem derrubando, seja para fazer agricultura, ou em algumas situações até para evitar que as pessoas pulem a sua cerca para ir colher esses frutos. Infelizmente, isso acontece. Portanto, o primeiro motivo para a gente plantar ou para preservar as plantas que nós temos é justamente esse fato dela ser exclusiva nossa.
ela não está na caatinga por acaso. Ela está aqui porque ela tem potencialidades. E o que a gente precisa é pesquisar, entender mais o seu funcionamento para explorar de forma consciente todas essas potencialidades. Então, esse é o primeiro motivo. É uma planta exclusiva nossa, precisamos preservá-la. E quando a gente fala aqui ainda na questão da preservação, veja bem, a Bahia tem provavelmente a maior quantidade de plantas de umbuzeiro e também a maior densidade. Municípios aqui como Manuel Vitorino, próprio Anagé, se destacam nesse quesito. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a produção de frutos de umbu nativo. Aqui a gente não está falando ainda de umbu gigante. Veja bem que a Bahia se destaca. Eu vou pegar aqui o último ano, 2013, quando nós tivemos uma produção de 7.559 toneladas. Destes, a Bahia produziu 6.601 toneladas. Então, a Bahia se destaca. Então, nós temos aí uma árvore endêmica nossa, nós temos que preservá-la e nós temos que aproveitar esse potencial. E as características climáticas mostram que o estado baiano não significa que não pode ser expandido para os outros estados do Nordeste, inclusive devem ser, mas a Bahia já tem essa aptidão natural para o cultivo do umbuzeiro, porque as plantas nativas já são bem sucedidas aqui, conforme mostra essa tabela. Segundo ponto, apresenta diversas estratégias de adaptação ao clima semiárido. Aqui eu relembro a vocês que eu apresentei. A planta de umbuzeiro, ela tem um xilopódio, ela perde as folhas para evitar a perda de água. Então, olha aqui duas características importantes. Os estômatos dela na parte de baixo da folha. Portanto, essa planta é de fato uma planta sagrada, uma planta adaptada. Então, dois motivos. O primeiro é que é um patrimônio nosso. O segundo é que ela convive bem com a nossa situação, com o clima semiárido. Isso é resiliência. Veja bem, quem não conhece pensa que está morta. E aí, de repente, vem a chuva e ela toda se transforma aqui para uma planta verde, vistosa, mais elegante. Terceiro motivo, o cultivo desta planta pode ser feito no meio da mata, desde que seja aberta uma picada, faça essa abertura aqui, uma abertura um pouco maior, que evite a competição por luz, por nutrientes e por água. Então, enquanto outras plantas para plantar, geralmente o protocolo seguido é desmatar e queimar, para plantar um umbuzeiro não necessariamente eu preciso fazer isso. Evidentemente, que quando a gente pensa em um cultivo mais tecnificado, em um pomar de umbu gigante, talvez seja mais interessante você pegar uma área que você já tem ali de pastagem ou alguma coisa nesse sentido, fazer aquele preparo de solo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, e plantar. Mas não necessariamente. Ou seja, você pode sim plantar no meio da floresta, tá? Fazendo essas aberturas, e isso, consequentemente, vai manter um maior equilíbrio do ecossistema. Então, esse foi o terceiro motivo. Quarto motivo, permite o cultivo intercalar. Mais na frente eu vou falar de quanto tempo essa planta demora para produzir, para começar a produzir, mas de antemão, mesmo que demore um período, nesse período, se você fez o plantio não dentro da mata, mas você fez um plantio numa área aberta, que você programou para essa finalidade, intercalar as plantas de umbuzeiro, pode-se plantar outras culturas. Aqui eu mostro em duas imagens, uma imagem aqui da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, plantio de palmas, tá? Próximo ao umbuzeiro. Lógico que se deixar um espaçamento, inclusive para colher a palma. Aqui uma foto de Deusdete Amorim, mostrando aqui o cultivo de culturas anuais, feijão em meio às plantas de umbuzeiro. Aqui eu tenho uma planta de umbuzeiro, aqui eu tenho outra planta de umbuzeiro. Então, há essa possibilidade de você obter lucro até que a planta comece a produzir. Aqui eu gostaria de destacar algumas culturas que podem ser usadas para fazer isso. Maracujazeiro
E aqui eu destaco maracujazeiro do mato, que é aquele verde, também chamado de maracujá azedo, que, do meu ponto de vista, é mais saboroso e tem outras características importantes. Eu vou destacar três. Resiste mais à seca, o fruto é menos perecível e com menor possibilidade de ocorrência de doença. Então, uma cultura interessante para intercalar com o buzeiro pode sim ser o maracujá do mato. Outras, palma, milho, feijão. Quando falo dos feijões, eu deixei aqui bem destacado o andu. O andu é uma planta muito interessante, porque além do ponto de vista do produto que ela vai gerar, ela ainda melhora a estrutura física do solo. O sorgo, a glicídia, então são outras plantas que podem ser estudadas para fazer o plantio intercalar com o buzeiro. Então ele permite isso. Então nós já temos aqui 4 motivos para cultivar umbu. O quinto, contribui para a permanência do homem no campo. Aqui eu trago um exemplo prático. Essa foto panorâmica eu tirei no sítio de Zé de Lé, na Fazenda Gameleira, no município de Anagé, onde o nosso amigo relata que, se não fosse o umbuzeiro, se não fosse um umbu gigante, ele hoje estaria morando, talvez, num grande centro urbano, aí, numa cidade, numa metrópole em São Paulo, respirando um ar mais poluído e sabe lá em que condições. Hoje ele está bem, ele faz muda, ele vende fruto e, consequentemente, ele faz esse agradecimento à cultura do umbuzeiro. Ele permaneceu na sua comunidade, ele não praticou o êxodo rural. Portanto, daí mais um benefício, mais uma razão para cultivar uma cultura que a gente sabe que ela funciona bem nas nossas condições de semiárido. Terceiro, gera emprego e renda. Observe essas fotos. Essa fotografia eu tirei às margens da rodovia em Anagé, que corta o município, e esse vendedor, ele me relatou que aqui ele estava dando um sorrisão, vale destacar. Eu não quis mostrar por questão de ética, não mostrar o rosto dele, mas ele estava muito feliz. Sabe por quê? Porque ele me falou que estava faturando 3 salários mínimos vendendo umbu. E aqui não é um umbu gigante, aqui é um umbu nativo. Então, se com umbu nativo já se possibilita uma rentabilidade, imagine com umbu gigante. Então, ele comercializando aqui, ele fatura em torno de 3 salários mínimos por mês. Então, gera emprego. Tá? Ele consegue fazer isso pelo menos 2 meses e meio. Aqui nós mostramos uma foto da prefeitura de Petrolina, na qual várias pessoas estão trabalhando aqui na colheita e no beneficiamento, embalando aqui os frutos. E estão também, de novo, gerando emprego e gerando renda. Então, esse foi o 6º motivo. O 7º motivo, está 6 aqui, mas é o 7º. Apresenta diversas possibilidades de industrialização. Aqui eu trago uma foto de Marilda, tá? Da Coproaf, de Manuel Vitorino, onde ela apresenta aqui diversos produtos que podem ser feitos a partir do umbuzeiro. O 7º, que na verdade é o 8º, existe um grande nicho de mercado a ser explorado pela cultura do umbuzeiro. Hoje, a cultura está predominantemente no Nordeste. Muitas pessoas de outros estados no Brasil ainda não conhecem esse fruto, o umbuzeiro, o umbu. Isso significa que é um mercado para ser explorado, sem contar as possibilidades de exportação, tanto dos produtos industrializados, quanto do fruto in natura. Outro motivo, os plantios comerciais são escassos, ainda são poucos. Poucos produtores acreditaram na cultura. Eu tenho um exemplo aqui de Seu Dodô que acreditou e hoje já obtém renda. Seu Dodô é um produtor da Fazenda Pedra Preta, no município de Anagé, aqui também na Bahia. Portanto, ele acreditou e hoje ele obtém renda dessa cultura. A colheita é feita já pela pessoa que compra, então ele não tem praticamente trabalho nenhum. Compatível com a agricultura familiar e com a agroecologia. Olha que maravilha!
no momento que a gente está diante de uma agricultura convencional, que faz uso intensivo de agrotóxicos, o umbuzeiro dá para ser trabalhado usando os princípios da agroecologia e usando a mão de obra familiar, um dos fatores que caracteriza a agricultura como familiar. Então, no cultivo do umbuzeiro, as atividades podem ser realizadas essencialmente pelo núcleo familiar. Os plantios podem ser feitos utilizando as práticas agroecológicas de produção. Veja bem, uma planta aqui sendo cultivada em meio à vegetação, mantendo aqui o que nós chamamos de biodiversidade. Então, aqui ele está fazendo uma bacia, depois vai ser colocada aqui a cobertura morta, tá? Que são práticas agroecológicas de produção. Um outro motivo, tá? Tá aqui 10º, mas já é 11º motivo, o fruto de excelentes propriedades nutritivas. Veja bem, valor energético, carboidrato, proteínas, fibra alimentar. Aí vem aqui um monte de minerais com destaque para o cálcio, manganês, magnésio. Mas eu gostaria de destacar aqui, ó, a grande quantidade de vitamina C presente no fruto do umbu. A vitamina C potencializa o nosso sistema imunológico, por exemplo. A gente resiste melhor às doenças quando a gente tem uma dieta, tá? Boa em vitamina C. Daí a importância desse fruto e de seus derivados, inclusive com possibilidade de ser utilizado aí na merenda escolar. Muito melhor do que diversos outros produtos que são utilizados. Bom, então apresentamos aí algumas razões para se cultivar umbuzeiro. Agora, nós vamos mostrar um pouquinho das estratégias para a implantação dessa cultura. Algumas dicas de manejo. Primeiro, quando se quer plantar uma cultura, a primeira análise que se faz é a análise de mercado. Qual mercado eu quero? É o mercado interno? É o mercado externo? É o mercado do fruto in natura? Ou eu vou trabalhar com processamento? Ou os dois. Posso vender uma parte in natura e também processar uma outra parte. Todos esses mercados aí estão abertos para a cultura do umbuzeiro, para o fruto do umbuzeiro. Todos esses mercados. Então, basta você definir um. Por que é importante definir? Porque aí você vai fazer o que nós chamamos de planejamento. Planejamento. Bom, uma vez que você já definiu qual mercado você quer atingir, você agora escolhe a região. E a região ideal para se cultivar umbuzeiro é aquela região que tem plantas nativas. Essa fotografia eu tirei na época da seca, na Caatinga, e observe por que eu coloquei ela aqui. Ela apresenta diversas plantas nativas de umbuzeiro, tá? Que vocês podem olhar aqui, esses pequenos guarda-chuvas aqui são plantas de umbuzeiros. Significa dizer que se eu tenho um umbu nativo, a possibilidade do umbu gigante se desenvolver e desenvolver bem, evidentemente que vai ser bem maior. Quando a gente fala na escolha da região, quais os fatores que a gente precisa levar em consideração principalmente? Os fatores climáticos. E quando eu falo de clima, eu estou falando de altitude, pluviosidade, temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade e fotoperíodo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a altitude, que a altitude, eu relembro, é a altura de qualquer ponto na superfície da Terra em relação ao nível do mar. Essa região, por exemplo, aqui está em torno de 400 metros do nível do mar. 400 metros de altitude. E aqui eu tenho um umbu nativo. Então, segundo Neves aqui, a planta requer clima quente, temperatura entre 12 e 38 graus Celsius, ficou aqui sem esse tracinho, umidade relativa do ar entre 30% e 90%, insolação de 2.000 a 3.000 horas-luz ano e 400 milímetros a 800 milímetros de chuva, entre 10 de novembro e fevereiro, podendo se desenvolver em locais com chuvas de até 1.600 milímetros por ano. Lógico que o professor Orlando aqui colocou uma faixa, né? Mas existe a temperatura ótima, existe a umidade relativa ótima. Então, dentro dessa amplitude, existem os pontos ótimos. De certa forma, em síntese, o lugar bom para se plantar umbu é na Caatinga. Se eu estou na Caatinga,
ele apresenta essas características, ela apresenta essas características climáticas e, consequentemente, a chance de dar certo vai ser bem maior. Em relação, só voltando aqui, em relação às partes mais altas, precisa-se fazer pesquisas nesse sentido. Competição de espécies, de variedades, tá, de cultivares, nas partes mais altas, para ver qual se adapta melhor. Mas que existe possibilidade, existe. Mas ainda carece de um experimento de competição de variedades ou de acesso de um buzeiro em partes mais altas. Depois da escolha da área, o próximo passo é escolher a cultivar. Então, qual a cultivar de umbu gigante que se adapta melhor à sua região? De novo, não temos também um experimento de cultivares ou de acessos para comparar a produtividade, as características do fruto, o tamanho do fruto, em nenhuma região. Eu ainda desconheço esse experimento. É uma pesquisa aí que a gente deixa aí no ar para futuros pesquisadores. Bom, quando a gente está falando de umbu gigante, a gente precisa definir o que é umbu gigante. Então, são plantas que apareceram em diversas regiões, por isso o acesso recebe o nome da região, como, por exemplo, lontra, América Dourada, macaúbas, anagé, brumado. Então, são nomes de acessos que retratam também a região onde foram encontrados, que apresentaram frutos com mais de 70 gramas. Então, esse é o critério estabelecido para ser considerado gigante. Mas nós podemos ter fruta aí com 150 gramas, com 200 gramas, ou até mais. Deve-se levar em conta, então, na hora de escolher as que a gente tem, a Embrapa lançou aí algumas cultivares, 4 cultivares. Uma delas é esse acesso aqui à América Dourada, que hoje é cultivar BRS 48. Então, deve-se levar em conta as características da região, tá? Até que as pesquisas com variedades sejam desenvolvidas. Deve-se levar também as características organolépticas do fruto e a produtividade. A dica que eu dou é, se você quer plantar umbu na sua região, investigue se alguém já está cultivando alguma espécie de umbu gigante. Visite-o, tá? Na época da colheita, se possível, prove os frutos, verifique a produtividade. Outra dica importante é que se você vai plantar numa região que não tem ainda nenhuma planta de umbuzeiro, nem nativo e nem gigante, utilize mais de uma cultivar. Tá? Planta 3 ou 4 tipos, pelo menos, de cultivar, porque se uma não der certo, a outra vai dar certo. Então, essa é a dica que eu deixo nesse momento. Bom, então, para escolher uma área para se plantar, então a gente falou aqui da escolha da cultivar, e agora vem a escolha da área. Então, dentro de uma região, eu tenho vários tipos de área. Área mais alta, área mais baixa, área com sujeito a alagamento. Então, é justamente isso aqui. Eu deixo aqui 6 pontos importantes na escolha da área para o plantio. Evitar áreas sujeitas a alagamento. Procurar uma área que seja próxima de uma fonte de água. Por quê? Porque quando você faz o plantio do umbuzeiro, nos primeiros anos, é importante você fornecer água para essas plantas. Você fazer uma molhação nessas plantas. Por que isso? Isso vai dar vigor para as plantas. Alguns trabalhos feitos por colegas mostram que quando você faz esse acompanhamento nutricional e essa irrigação nas plantas, ela desenvolve mais rápido, podendo superar o período juvenil e começar a produzir mais precocemente. Os solos, como requisito, deve ter uma profundidade mínima de 1 metro, evitar solos que tem algum sinal de salinização, procurar solos com textura média e, lógico, um solo que tem uma boa fertilidade. Evidentemente que essa fertilidade não é um motivo para desistir. Se não existir a fertilidade, há possibilidade e deve ser feita a correção do solo e a aplicação de fertilizantes, ou seja, deve ser construída essa fertilidade. Aqui eu mostro uma área, tá, que tem potencialidades.
Lógico que essa parte mais baixa tem que ter esse cuidado, porque caso ocorra um alagamento, dentre outros fatores, eu posso ter podridão de raízes. Eu posso favorecer aí a ocorrência de doenças fúngicas. Escolheu a área, vamos então preparar a área. Anteriormente eu citei que a planta pode ser cultivada no meio da floresta. É uma possibilidade. Mas quando a gente fala num cultivo mais tecnificado, com o objetivo de atingir um determinado mercado, você vai pegar uma área limpa. E aí nessa área você vai fazer o preparo da área, vai depender da finalidade do agricultor e das condições dele. Nem sempre será necessário fazer aração e gradagem. Quando é que se vai fazer aração e gradagem? Quando você tem o intuito de fazer o cultivo de uma cultura intercalar. Aí você vai fazer um preparo na área toda, um preparo mais homogêneo. Mas se você deseja plantar só um buzeiro, você simplesmente pode fazer o que foi feito aqui. Abrir uma cova, depois a gente vai falar dessa estratégia de cova ou berço, tá? E plantar no meio mesmo o capim, tá? Não tem problema. Então, é um preparo mínimo de solo. Bom, então nós já temos a região, nós já temos a área, já fizemos o preparo da área, agora é hora então de adquirir as mudas. A recomendação é justamente essa, é você comprar as mudas de um viverista idôneo, um viverista responsável. Na hora de comprar essas mudas, é interessante observar alguns fatores. A idade da muda, o sistema radicular, porque se você levar uma muda muito velha para o campo, que o sistema radicular apresenta torto ou apresenta enovelamento, consequentemente você vai precisar ir cortar, fazer ferimento, ou se você plantar desse jeito no campo, essa semente torta vai impactar no desenvolvimento da planta. Portanto, observe essa parte de baixo aqui, como é que está o sistema radicular. Observar também o estado fitossanitário, principalmente no que tange a podridão de raízes. Porque doenças foliares você consegue corrigir. Muitas vezes no próprio campo a planta supera esses problemas e ela revigora e ela recupera. Analisar também o vigor, se a planta está vigorosa, se a planta está vistosa, se a planta está bonita. Bom, esse é o primeiro caminho, é você dar prioridade a fazer a aquisição de mudas de um viverista idôneo. Mas, se você, juntamente com sua associação, um grupo de produtores, ou mesmo individualmente, resolva fazer sua muda, você tem que ter ciência que essa muda pode levar aí 1 ano ou até mais para ficar pronta. É o primeiro pensamento dentro do seu planejamento. Mas se você está com esse planejamento e disposto a fazer isso, você vai precisar construir um viveiro. Esse viveiro deve estar num local apropriado, na orientação correta, ou seja, numa área fácil de molhar, numa área fácil de transportar essas mudas quando estiver pronta, ou seja, um acesso facilitado, e num local que não está sujeito a alagamento e nem também receber aqui uma enxurrada. Então, são alguns critérios importantes. Nesse viveiro, você pode usar aqui morões de eucalipto tratado e você vai usar uma tela aqui, um sombrite, que reduz aí em torno de 50% a luminosidade. Por quê? Porque como nós temos temperaturas muito altas e mudas são sensíveis, essas temperaturas altas promovem uma desidratação muito grande nas plantas. E quando você usa esse sombrite, reduz essa insolação, consequentemente, você cria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessas mudas. Importante ainda, definir a época de semeadura e ela deve estar sincronizada com a época de plantio. E qual a época de plantio? Planta-se geralmente na época chuvosa, para você já aproveitar as águas da chuva. Isso vai variar de região para região. Então é importante fazer essa análise. Preparar o substrato. O substrato é importantíssimo. O substrato que vai estar presente nessa sacola precisa de várias características que vai ser responsável para o desenvolvimento de uma boa muda. E se eu levar uma muda ruim para o campo,
o meu cultivo, a minha plantação pode ficar ruim em função da qualidade da muda. E o substrato é fundamental nesse quesito. O substrato deve ter aí uma boa porosidade para armazenar água, deve permitir a drenagem da água, deve ter nutrientes e deve ter uma boa fixação. Porque na hora que eu vou levar para o solo, eu vou abrir essa sacolinha. E o torrão tem que estar formado. Por isso, uma mistura que deu certo no experimento foi essa, tá? Latossóleo vermelho amarelo, oriundo de terra de barranco. Você retira aquela camada de matéria orgânica porque para evitar algumas doenças, alguns micro-organismos de solo que estão presentes. E a muda tem que estar sadia, eu falei isso no slide anterior. Usa-se areia e esterco, nessa proporção aí, 3:1:0,5. Esse substrato ainda pode ser enriquecido com cinza, por exemplo, cinza de osso para fornecer fósforo, cinza de madeira para fornecer predominantemente aí potássio e cálcio. Então é importante caprichar nesse substrato e dar uma estudada boa em substrato. Usar sacolas maiores, tá? É aqui uma das recomendações. Coletar sementes de plantas nativas da região. Daqui a pouco eu vou falar do processo, no próximo slide, do processo de enxertia, e a importância de procurar sementes nativas da região é que a parte de baixo, chamada cavalo, já vai estar adaptado àquele solo, àquela região. Então a tendência é que ela desenvolva melhor. Semear de 3 a 5 sementes em cada sacola. Mas eu vou ter 5 plantas em uma sacola? Não. Quando essa planta crescer e desenvolver, você vai eleger a melhor planta e as outras plantas você vai tirá-las. Ou matar no próprio saquinho. Fazer um corte com uma tesoura e deixar elas lá, porque às vezes no você arrancar, você acaba ferindo o sistema radicular da outra planta, da planta vizinha. Molhar de acordo com as necessidades, fazer o desbasto elegendo a melhor planta que nós falamos, adotar práticas de prevenção contra pragas e doenças. Quando a gente usa esse sombrite, por exemplo, aqui, essa tela pode ser uma tela antiafídica, que evita a presença de afídeos, de pulgões, por exemplo, que além de provocar um dano direto sugando a seiva da planta, ainda pode transmitir doenças, como, por exemplo, as viroses. E fazer, então, a enxertia. E agora eu relembro para vocês o que é enxertia, né? É uma técnica de propagação vegetativa, na qual eu vou ter plantas clones. A parte aérea da planta, se eu tirei os ramos de uma mesma planta, são geneticamente iguais. Então, eu vou pegar essa semente. Aqui vale destacar, geralmente as sementes passadas pelo trato digestivo de animais, caprinos, por exemplo, germinam melhor. Então, e aí, mesmo pegando essas sementes lá de um curral ou de um aprisco, por exemplo, é importante selecioná-las, porque algumas vêm com podridões, tá? Com alguns problemas, e aí você descarta. E então você vai pegar 5 sementes dessa, naquele substrato bem preparado, e colocar nesse saquinho. Essa semente vai nascer, vai desenvolver, e quando eu tiver uma planta com um caule um pouco maior do que a espessura de uma caneta, por exemplo, ou de um lápis, você vai coletar ramos da planta que você quer, seja um acesso aqui, por exemplo, lontra, essa aqui é uma planta de lontra, você vai tirar ramos da mesma espessura para que haja compatibilidade com o cavalo. Então você vai ter a parte de baixo que é o cavalo, a parte de cima que é o cavaleiro. E aí você vai usar uma das técnicas que existem diversas, como por exemplo, fenda cheia, inglês complicado. E aí você vai unir essas duas partes. A parte de cima, um bugigante, a parte de baixo, um bu nativo. E aí pronto. Depois você vai isolar aqui com plástico, colocar uma sacolinha aqui, um saquinho de geladinho, por exemplo, por cima, que permite criar aqui um microclima, evita a desidratação. Então, os garfos de umbu gigante não devem ser muito lignificados nem tenros e deve ser compatível com o cavalo. Após a enxertia, é necessário cobrir, né, que cobra, com um saquinho para promover o efeito estufa até o pegamento. Aí essa planta aí, a partir daí,
vai se desenvolver. Aquelas que não pegar, mas o pegamento é muito bom, tem em torno de 95% de aproveitamento, mas aquelas que não pegar, você descarta. E aí, continuar os cuidados até que essa muda fica pronta para ir para o campo. Beleza. Quando a muda vai para o campo, eu tenho que fazer, então, uma abertura de uma cova ou berço. Tá? Antes disso, caso haja necessidade, no seu planejamento, deve ter sido feito lá na área de solo, para fazer a correção, principalmente aqui com calcário, se necessário. É importante também definir um espaçamento, e esse espaçamento está de acordo com o seu planejamento. Uma das recomendações é um espaçamento de 10 por 10, que vai conferir um total de 100 plantas por hectare. Eu relembro que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Uma área um pouco maior do que um campo de futebol. A abertura dessas covas ou berço deve ter mais ou menos 60 por 60 por 60. 60 centímetros de profundidade, de largura e de comprimento. Essas três dimensões. Bom, é interessante que você tira a parte de cima, deixa de um lado, e a outra metade de outro lado. Na hora de fazer o plantio e cobrir com a terra, você faz o contrário. A parte que você tirou de cima, você coloca embaixo, porque ela está mais rica em nutrientes e vai ficar próxima às raízes. Importante fazer essa bacia de captação, não deixando essa parte aqui embaixo, que ao mesmo tempo que não permite o alagamento do sistema radicular aqui da muda, vai permitir a água, que essa água infiltre nessa região para você aproveitar aí as águas pluviais, a água da chuva. E depois de tudo isso aqui, qualquer material seco que você tenha de cobertura morta, forrar o máximo possível, tá? De cobertura morta, porque ela vai conferir aí uma conservação da água no solo. Essa cobertura morta ela vai se degradando e vai virar nutrientes, e essa cobertura morta intensifica a ação microbiológica, que é importantíssima. Basta a gente relembrar o trabalho de Ana Primavesi, que destaca que o solo é um organismo vivo. Eu preciso dessa microbiota ativa no solo. E a matéria orgânica favorece esse ambiente. Bom, alguns cuidados após o plantio. É necessário que essa planta seja tutoriada. Esse tutor é um suporte para a planta não cair ou não ser derrubada pelo vento, e até mesmo para esse vento não provocar aqui uma desestabilização na planta. É importante fazer essa amarração aqui em 8, tá? Em um nó, em 8, para não estrangular a planta. Essa planta deve ser molhada regularmente. Quantos litros de água e de quanto em quantos dias? Depende. Um critério interessante é analisar a evapotranspiração diária. E aí você encontra isso aí em sites. Ela vai te dar em milímetros. Se aparecer lá 5 milímetros, significa que a evaporação ela está em torno de 5 milímetros por metro, 5 litros por metro quadrado. E aí você vai suprir pelo menos essa necessidade. Se você quer molhar de 2 em 2 dias, então você vai colocar diariamente 10 litros de água. É uma base. Lógico que isso precisam ser analisados melhor. Retirar as plantas concorrentes, tá? As plantas espontâneas que possam aparecer aqui e competir com ela. Então é necessário ter essa atenção. Retirar também aqui alguns ramos. Então a parte de baixo, que é o cavalo, eu não quero que saia ramos dele aqui para formar a planta. Então os ramos que saírem na parte do cavalo, eu preciso retirá-los. Adubar, sempre, na dúvida, coloque matéria orgânica. Matéria orgânica que vai fazer bem, do ponto de vista físico, químico e biológico. Controlar pragas e doenças que possam aparecer aqui. Não é tão comum, mas se aparecer, você vai controlar e procurar aí sempre um controle alternativo. E, além dessa desbaixo que eu falei dos ramos ladrões que podem aparecer aqui, é necessário também fazer a poda de formação. E essa poda de formação é aquela que deixa a planta em um formato de taça, mais ou menos, que eu vou mostrar nos slides seguintes. Observe que aqui eu tenho um pomar estabelecido, lá no Isto Baiano, uma imagem aqui do professor Sérgio Donato,
Então, plantar um pomado que a gente imagina que deve ser esse o formato de um cultivo comercial de umbu gigante. Observe que essas plantas estão podadas, num formato aqui de taça, tá? E aí você vai conduzir até uma certa altura, para facilitar, entre outras coisas, a colheita, inclusive. E aí vamos falar um pouquinho de ciclo de produção. Quando é que começa a produzir? Depende. Depende. Depende, inclusive, dentre outras coisas, além das questões genéticas, depende dos tratos que você vai dar para a planta. Mas nós temos aí resultados de plantas produzindo com 4 anos, com 5 anos. Então veja bem que aqui é um pomar estabilizado, podado, adubado, com a bacia de captação de água. Então, nos moldes que a gente imagina do umbuzeiro como cultura. Bom, falando ainda do ciclo, né, a planta ela tem uma longevidade grande. Acredita-se que até 100 anos pode sobreviver aqui, pode viver uma planta de umbuzeiro. Em termos de floração, de reprodução. Então, a planta ela vai ter a diferenciação floral, depois vai ter as flores. Após 60 dias da abertura das flores, você vai ter o fruto. Por que esse dado é importante? Para você planejar a colheita. Então, tudo na agricultura tem que ter planejamento. E essa informação é importante por isso. E aí, essa frutificação, ela pode durar aí de 40 a 60 dias. Tá? Então, permite você fazer na mesma planta a colheita em várias etapas. Beleza. Pragas e doenças. Vou citar aqui uma praga que aparece na maioria das frutas, tá? Em outras espôndias, também aí outras anacardiáceas, né? Como a manga, por exemplo, é a mosca das frutas. Temos duas moscas das frutas que atuam fortemente aqui no nosso Nordeste. Uma é essa, que predomina, Anastrefa fraterculus. A outra é a Ceratitis capitata. Essa mosca deposita aí os seus ovos, esses ovos eclodem e aí larvas se desenvolvem no fruto. Então é um problema. Como você pode amenizar esse problema ou controlar essa praga? Fazendo uso de armadilhas. É uma das alternativas. Existem outras. Aí, quando chegar nesse período, basta, se ocorrer essa praga, verificar aí essa possibilidade de usar as armadilhas com suco de fruta, por exemplo. E aqui eu vou citar uma doença provocada aqui então por fungos, tá? Elsinói e Esfaceloma espondialis, que provoca a ferrugem no umbuzeiro. Essa imagem aqui é de abemário e está disponível no slide do professor Eduardo Gandhi. Controle disso aqui. Então tem algumas estratégias de controle, como por exemplo a cauda bordaleza, a cauda sufocal. Então são algumas alternativas de controle dentro aí dos princípios da agricultura orgânica. Insolação no fruto. Muitos consideram um defeito. Eu, particularmente, acho uma qualidade. Então essa concentração de antocianina, que é esse pigmento de cor vermelha, no meu ponto de vista, deixa o fruto, inclusive, mais bonito. Parecendo um pouquinho ali com a maçã, inclusive. Tá? No mundo que a gente está e da propaganda que a gente come com os olhos, isso pode ser um atrativo para conquistar, inclusive, novos consumidores. Colheita. Então, a colheita ela deve ser feita manualmente, onde os frutos serão retirados no que nós chamamos de maturidade fisiológica. E a maturidade fisiológica é quando o fruto acumulou o máximo de reservas possível. E aí ele vai apresentar uma característica comumente chamada de vez. Esses frutos têm que ser colhidos de vez porque eles são climatéricos. Eles vão amadurecer mesmo fora da planta. E além disso, eles são altamente perecíveis. Então você precisa colher de vez para dar tempo de transportar até chegar ao mercado e, consequentemente, ao consumidor. Período de colheita varia. Varia de acordo com a região, varia de acordo com a cultivar. E aqui eu trago 3 exemplos. Brumado, começa em novembro. São os primeiros umbus que chegam aqui na Bahia daquela região. Anagé na parte baixa em dezembro, Anagé na parte alta em fevereiro.
Essa imagem, por exemplo, eu fiz em 5/2/2020. Essa aqui é o acesso América Dourada, cultivar BRS 48. Tá? Uma parte mais alta, lá em torno de 600 metros de altitude, na fazenda Pedra Preta. Observe ainda aqui, como a gente relatou, que varia muito. Eu tenho duas plantas enxertadas aqui, com acesso gigante lontra, uma em pleno florescimento e a outra com frutinhos já desenvolvidos. Então comprova que existe essa variabilidade genética das plantas, tá? Mesmo em condições climáticas parecidas. Tudo bem que essa aqui, aparentemente, a gente vê aqui mais escuro, pode ser que recebeu mais água e algum fator desse pode ter influenciado. Tá? Então, duas plantas, acesso lontra, nas mesmas condições climáticas, uma em pleno florescimento e outra com pequenos frutos. A planta apresenta essa grande variabilidade. Isso pode ser uma característica favorável, porque eu vou ter uma colheita mais extensa, período de colheita mais extensa, e quando a gente pensa em um plantio de uma área maior, que essa colheita precisa ser programada para comercializar, pode ser uma desvantagem. Então, vai depender de cada tipo de situação. O fato é que ainda precisa de muita pesquisa para compreender melhor esses mecanismos fisiológicos do umbuzeiro. Bom, expectativa de rentabilidade. Vamos imaginar aqui um pomar de umbu gigante com as seguintes características. 1 hectare, 10 mil metros quadrados, espaçamento de 10 por 10, vai me dar um stand de 100 plantas. Produtividade esperada, igual a 136 kg por planta. Pode ser mais, pode ser menos. Eu estou pegando um dado, tá? Já disponibilizado aí pela ciência. Produção igual, então, a 13.600 kg. Vou tirar 3.600 kg que não serviria, talvez, para comercialização in natura e iria ser aproveitado na agroindústria. Porque esse fruto, ele precisa, toda vez que a gente colhe, a gente precisa passar por um processo de seleção, de classificação, e aí a gente aproveitaria aqui em torno de 10.000 kg. Preço médio chegou até a R$ 8,00, a R$ 6,00, tá? Mas eu vou colocar aqui um preço mais baixo, que foi praticado, R$ 3,00 o quilograma de umbu gigante. E aí, consequentemente, se a gente multiplicar, vai dar uma receita bruta aqui de R$ 30.000. Lógico que aquela primeira colheita que eu tiver, eu vou ter que pagar aquele investimento que foi feito lá no início para o plantio, como a compra das mudas, adubação, os tratos. Mas depois de plantio estabilizado, a despesa é mínima. É a despesa basicamente com a colheita. E aqui eu volto a destacar que essa colheita é feita geralmente pela própria família. E além disso, eu tenho ainda aqueles outros 3.600 kg que pode ser e deve ser aproveitado para o processamento. Para finalizar, alguns desafios que eu enxergo dentro da cultura de umbu. O primeiro é melhorar a comercialização. Naquela imagem anterior, eu mostrei o vendedor comercializando na cestinha, a R$ 3,00 a cestinha. Quando ele traz daquela cestinha e coloca aqui nessa cambuca, o preço sai de 3 e vai para R$ 5,00. Se eu colocar aqui uma etiqueta, uma logomarca, alguma coisa que dê uma garantia, um selo de garantia para meu produto, eu ainda posso agregar mais valor. Então, um apelo que a gente faz para fortalecer essa comercialização, dar apoio a esses comerciantes, tá? que trabalham com a cultura do umbu. Então, precisamos, é um desafio, melhorar essas estratégias. E ainda, quando a gente fala especificamente do umbu nativo, essa comercialização pode ser ainda muito ampliada. Acredita-se que em torno de 5% de todo umbu nativo é aproveitado. A maior parte se perde lá no campo. Então precisa de organização nesse sentido. Melhorar aí a comercialização. Fomentar a agroindústria. E aqui eu coloco um texto. É preciso fomentar a agroindústria, pois mesmo cultivando um umbu gigante com o objetivo de vender o fruto in natura, parte da produção não será aproveitada por apresentar alguns defeitos.
Neste caso, a alternativa é utilizar estes frutos para o processamento. Além disso, atualmente, muito pouco é aproveitado da safra de umbu nativo. Neste contexto, o fomento da agroindústria irá fortalecer esta cadeia, gerando emprego e renda. Então, precisamos fomentar também a agroindústria. Além de enxergar esse mercado in natura, fomentar a agroindústria. É um outro desafio. Veja bem, aqui eu tenho um exemplo de caso bem-sucedido, que ocorre lá em Uauá, tá? Então, uma cooperativa, né? Uma cooperativa aqui, tá? Que produz diversos produtos, inclusive a cerveja de umbu. Então, a Coppercook, que faz parte lá dos municípios de Canudo, Uauá e Curaçá, levou esses produtos para São Paulo e foi o maior sucesso lá. Então, quando eu citei lá inicialmente que nós temos um mercado a ser explorado, uma das alternativas está na agroindústria justamente por ter essa facilidade de transporte, esse maior tempo de prateleira, por exemplo, são alguns benefícios. Para isso é necessária a criação de rótulos padronizados, desenvolvimento da logomarca, análise microbiológica, que dá essa garantia do ponto de vista da saúde, gestão administrativa e contábil. E as consequências são as melhores: conquista de novos mercados, maior tempo de prateleira, facilidade no transporte e o melhor, maior visibilidade ao nosso produto, ao nosso ouro do sertão, nosso ouro verde do sertão. O desafio também está nas pesquisas. Precisamos que as universidades, que as instituições se mobilizem no sentido de desenvolver mais pesquisas para essa cultura. Algumas instituições no Nordeste já vêm fazendo isso aí, e outros estados também, mas precisamos intensificar. Pesquisas que visem encurtar o tempo de viveiro para as mudas, encurtar o tempo para a produção de frutos, melhorar geneticamente o fruto. O que é um fruto ideal? Menos caroço, maior tempo de prateleira, mais resistência ao transporte, talvez ali mais concentração de açúcares, tá? Mais graus BRICS. Produzir na entre-safra, isso seria magnífico, e desenvolver cultivares resistentes à salinidade, poderia colocar aqui também resistente a algum tipo de praga que possa aparecer. Então está aí a dica para os jovens que estão nos vendo nesse momento, do leque de pesquisas que podem ser desenvolvidas aí com o objetivo dessa cultura. Essa é uma foto de um trabalho desenvolvido no meu mestrado, tá? Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar o efeito de um fitorregulador, a giberelina, no crescimento de mudas de umbuzeiro. O resultado pode ser visto lá, essa dissertação está disponível no site do IF Baiano. Como implementar as estratégias que eu acabei de citar? Aqui eu cito dois aspectos importantes. O primeiro é união de produtores. Você é agricultor ou agricultora que está me ouvindo, que está me assistindo nesse momento, mobilize a comunidade. Unam forças, sejam em associação, cooperativas, sindicatos, para que dessa forma fortaleça-se em busca desses objetivos, dessas estratégias que foram citadas. Precisamos também que os órgãos públicos se atentem à implementação de políticas públicas nesse processo, tá? Interdisciplinar que envolve ensino, no sentido de que o ensino do umbuzeiro como cultura seja disponibilizado aí nas instituições públicas, nas universidades, nos cursos técnicos de agropecuária, agroecologia, tá? Dos de meio ambiente. Fomentar também a pesquisa, a gente já citou anteriormente. E aqui está a parte-chave, no que tange a extensão. Não adianta a gente incentivar as pessoas a fazer o plantio de umbu se ele não tiver uma assistência técnica, um acompanhamento. Essa muda precisa de cuidados até começar a sua produção, e esse cuidado precisa ser acompanhado por um técnico. Aqui alguns exemplos de eventos motivacionais que a gente tem feito por aí. Isso aqui é uma palestra que eu fiz no município de Anagé, com o objetivo de sensibilizar as pessoas da importância de preservar essa planta
e também de conquistar novos agricultores para fazer plantios de umbu. E aqui um outro evento que nós participamos da organização, no qual o professor Sérgio está fazendo uma palestra. Isso foi na propriedade do amigo Zé de Lé, na Fazenda Gameleira, no município de Anagé. Finalizo agradecendo a quem foi até o final aqui nos assistindo e um brinde à sua presença virtual nesse momento. Um forte abraço e até a próxima.